Olá, eu sou Macorati e esse é o nosso curso de C#. Nesta aula eu vou mostrar as principais diferenças entre classes e estruturas. Vou começar recordando a definição de cada uma delas. Estruturas, tá? Elas são tipos por valor. Então, uma estrutura, ou um tipo struct, é um tipo por valor que normalmente é usado para encapsular pequenos grupos de variáveis relacionadas. Tá? Dentro desses grupos de variáveis, nós podemos ter elementos de outros tipos. Dessa forma, uma estrutura ela pode conter campos, métodos, constantes, construtores, propriedades, indexadores, operadores e mesmo outros tipos de estruturas. Tá? Aqui temos uma sintaxe básica para a criação de uma struct. Tá? Eu uso a palavra reservada struct, coloco o nome da struct, aqui vem o corpo, né? E aqui o modificador de acesso. Bom, classes, já diferentemente de estruturas, são tipos por referência. Então, aqui eu quis destacar a principal e fundamental diferença que existem entre estruturas e classes, que são: as estruturas são tipos por valor e as classes são tipos por referência. Então, uma classe é uma estrutura de dados que pode conter campos e constantes, métodos, propriedades, eventos, operadores, construtores e destrutores. Note que destrutores eu destaquei aqui. Por quê? Porque estruturas não contêm destrutores. Dessa forma, as classes elas são tipos, tá? A partir do qual eu crio objetos. E os objetos são chamados de instâncias das classes. Dessa forma, a classe ela funciona como um modelo, como uma planta a partir da qual são criados os objetos. A sintaxe mais simples possível, eu uso a palavra reservada class, o nome da classe, o corpo, né? E o modificador de acesso. Então eu vou iniciar destacando as principais diferenças entre classes e estruturas. Tá? Então a primeira, que eu já falei, é que classes são tipos por referência e são armazenadas na rede, enquanto que as estruturas são tipos por valor e são armazenadas na stack. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio e vou criar um projeto para a gente mostrar na prática algumas dessas diferenças que eu estou elencando aqui para você verificar isso na prática e depois praticar e recordar. Tá? Então eu vou criar aqui um novo projeto usando o Visual Studio Community, Visual C#, Console Application. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, diferenças, classes, estruturas. Eu vou ter um projeto console e eu vou começar criando uma classe e depois eu vou criar uma struct. Tá? Então, olha, tem um método main, então eu vou aqui em project para criar uma classe, eu dou add class, vou chamar essa classe aqui de pessoa. Tá aqui a minha classe pessoa. Então aqui a classe eu tenho, posso definir aqui ela como public, né? E posso definir alguns métodos aqui, por exemplo, vou definir dois métodos, duas propriedades, o nome e o sobrenome. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um construtor vazio dessa classe. Então, o construtor ele é usado para inicializar, né? Então eu vou, quando for chamado o construtor vazio, eu vou inicializar as minhas propriedades nome e sobrenome, com o nome e com meu nome e meu sobrenome. Eu também vou criar aqui um construtor com parâmetros. Aqui eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo, tá? Senão eu vou perder muito tempo digitando aqui. Então tá aqui, ó. É uma classe, tem duas propriedades, um construtor sem parâmetros, um construtor com parâmetros e um método nome completo que apenas vai imprimir o nome completo. Vamos colocar aqui mais um espaçozinho, né, para juntar os nomes. Tá aqui a minha classe, uma classe pessoa. Então, public class, né, o nome da classe, propriedades, construtores, métodos. Agora vamos criar a struct. Vamos lá, eu vou digitar add new item. Aí eu vou procurar aqui struct. Não achou.
Não tem struct aqui, gente. E agora? Vamos digitar class mesmo. Então, olha, não localizei struct, eu vou definir ele criar uma classe chamada livro. Tá, ele criou uma classe, né? Muito bem. Mas eu não quero classe, eu quero struct. Então, faz assim, ó. Só digitar struct livro ali que ela já considera uma struct. O compilador ele é inteligente para fazer isso. Então, vamos lá. Definir aqui public string o autor do livro. Definir 3 campos. Public string o título do livro. Public decimal o preço do livro. Então está aqui a minha struct. Palavra reservada struct, né? Posso definir propriedades, posso definir métodos. Vou deixar bem simplesinho assim para a gente não perder muito tempo. Então, ó, eu tenho uma struct e uma classe. Então, vamos agora às diferenças. Vamos começar com as diferenças. Vamos lá. Ó. Uma classe pode ser herdada e uma estrutura não pode ser herdada. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Então, eu estou aqui no método main. Olha, eu tenho aqui uma classe Pirarinho, né? Se eu quiser, eu posso criar uma outra classe aqui também, ó. Teste. Tá? Vou chamar ela aqui de teste. Vazia. Então vamos lá. Essa classe teste aqui, eu quero que ela herde da classe pessoa, que é uma classe. Sem problema, ela é o compilador, né? Tanto é que se eu definir aqui uma instância de teste, ó, eu vou ter acesso lá a sobrenome, nome completo, tá? Nome, que são as minhas propriedades e métodos todos públicos da classe pessoa. Muito bem. Então, isso aqui está correto. Tá? Uma classe pode ser herdada. Agora, uma estrutura não pode ser herdada. Então, vamos verificar isso na prática. Então, agora, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu quero que a minha classe... Aqui eu esqueci do... Eu quero que a minha classe teste herde da classe livro. Vamos ver o que acontece. Olha aqui, ó, o compilador cannot derive from sealed type livro. Ele está falando que ele não pode herdar do tipo sealed livro. O que é sealed? Sealed é um modificador de acesso que pode ser usado em classes também. Por exemplo, ó, esse modificador faz com que a classe ela não possa ser herdada. Ó. Então eu vou definir essa classe aqui agora como sealed. E eu vou tentar herdar ela aqui, ó, como eu fiz anteriormente. Olha lá, ó. Cannot derive from sealed type pessoa. Então, o que nós concluímos? Nós concluímos, deixa eu remover aqui o sealed aqui da classe, né? Que as estruturas, elas são sealed por padrão. Então, eu não posso herdar. Agora você pode de uma estrutura. O compilador vai reclamar. Porque as estruturas, elas são seladas por padrão. Você não pode herdar de uma estrutura. Certo? Vamos agora a uma outra diferença. Uma classe pode ser abstrata, uma estrutura não. Então vamos lá. Ó. Vamos aqui na nossa classe pessoa. Eu quero que essa classe public abstract class. Sem problema. O compilador não vai reclamar. Embora eu aqui não tenho nenhum método abstrato, mas eu posso trabalhar com uma classe abstrata assim. Geralmente não se faz isso, mas eu posso. Agora vamos lá na nossa instance public abstract. Olha lá, o compilador reclama. Reclama o quê? O que ele fala? O modificador abstrato não é válido. Eu não posso usar abstract aqui. Tá? Por quê? Porque uma estrutura não pode ser herdada. Correto? Vamos a outra diferença. Uma classe suporta o construtor padrão sem argumentos. Uma estrutura não pode ter um construtor sem argumentos ou construtor padrão. Ela não tem. Então vamos lá, isso aqui é importante, hein? Nós já vimos aqui que a minha classe pessoa, ela tem um construtor padrão, ó, sem argumentos. Tá? Então, eu vou criar uma outra struct aqui, ó. Vou chamar aqui de carro.
porque ela vai ser uma struct. Vou chamar ela de public. E para ganhar tempo, eu vou copiar e colar aqui para não ficar digitando. Eu vou definir alguns métodos e propriedades nessa struct aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Olha que interessante, ó. Eu tenho uma estrutura, uma struct, ó. Defini a propriedade cor, a propriedade modelo. Olha aqui, ó, defini um construtor. Ó. A struct ela pode ter um construtor, mas um construtor com parâmetros. Tá? Eu estou inicializando a struct aqui com os valores modelo e cor. E eu tenho um método aqui na struct também, ó, que vai me retornar o modelo e a cor do carro. Tá? Vamos ver o que está falando aqui, ó. Uma classe suporta o construtor padrão sem argumentos. Uma estrutura não suporta. Então vamos ver se isso é verdade. Ó, aqui está meu construtor padrão com argumento. Vamos tentar criar um construtor sem argumentos. Já reclamou aqui, ó. A struct não pode explicitamente ter um construtor sem parâmetro, tá? Então eu não posso fazer isso, o compilador reclama, tá? Então aqui, ó, isso aqui não existe na struct, certo? Muito bem. Tá? Os membros de uma classe podem ser declarados como protected. Os membros da struct não podem. Então vamos lá. Vou aqui na minha classe, pessoa. Ou aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o método protected, tá? Sem problema. Definir esse método como protected. Você sabe que o modificador de acesso protect indica que os membros marcados com esse modificador de acesso eles podem ser acessados na mesma classe e em todas as classes que herdam da classe, tá? Então é por isso que struct não pode ter modificador de acesso protect. Vamos entrar aqui, ó. Eu vou tentar definir esse modificador de acesso da struct como protect. Ó, o compilador já reclamou. Falou assim, ó. Carro, descrição, new protected member declared in struct. Ele vai reclamar. Se eu tentar dar um build na solution, ele vai indicar um erro aqui, tá? Que ele não suporta lá, ó. Aqui eu estou tentando derivar da classe livre, que eu não tinha apagado ainda esse código. E o member protected que foi declarado, ele não suporta isso, tá? Então vamos voltar ao normal. Vamos voltar aqui e aqui. Vamos resolver isso aqui, que ele não aceita isso também. Então nós vimos que realmente isso é verdade, ó. Bom, outra diferença. As classes elas são finalizadas pelo coletor de lixo, o garbage collector, tá? Que chama um método finalize em uma classe quando ele detecta que não há referências ativas restantes. Como classes são tipos por referência, tá? Quando você cria uma instância de uma classe, você aponta para uma referência àquela classe. Então, quando aquela referência está null, tá? O garbage collector, de tempos em tempos, chama o finalize e limpa aquela sujeira que ficou ali, tá? Para não ficar instâncias criadas ali com valores null. As estruturas nunca são finalizadas, tá? Então, a CLR nunca chama o método finalize, ou seja, ela não tem um descritor, certo? Outra diferença importante, variáveis de classe e constantes de classe também são private por padrão, enquanto que outros membros são public por padrão. Já nas estruturas, todos os elementos da estrutura são por padrão public, tá? De forma geral, as classes elas são usadas para modelar um comportamento mais complexo, tá? Ou dados que se destinam a serem modificados depois de criados em um objeto da classe. Então, eu geralmente utilizo classe quando eu quero trabalhar com instâncias daquela classe. Tá? Quando eu tenho um tipo complexo, tá? Cujos dados vão ser modificados em instâncias daquela classe. As estruturas elas são mais adequadas para estruturas de dados pequenas, que contêm principalmente os dados que não se destinam a ser modificados depois que a estrutura é criada. Tá?
Então, dados mais estáticos, assim, a gente usa a estrutura. Vamos continuar com as diferenças. Outra diferença importante aqui, ó. Eu já vou falar das duas e depois vou mostrar isso aqui, ó. Quando você atribui uma variável de objeto a outra, ou passa uma variável de objeto para um procedimento, isso de uma classe, estou falando de classe, somente o ponteiro de referência é copiado, tá? Então, quando eu faço isso usando classes, eu crio uma instância, passo aquele objeto com o procedimento, eu estou passando o ponteiro de referência, não estou passando o objeto. Na estrutura, não. Quando eu atribuo uma variável de estrutura a outra, ou eu passo uma instância da estrutura para um argumento do procedimento, os valores atuais de todos os elementos das variáveis são copiados para a nova estrutura. Tá? E eu vou mostrar isso, só que eu vou terminar aqui dizendo o seguinte, que as classes, para mim criar uma instância de uma classe, eu sou obrigado a usar a palavra-chave new. Nas estruturas, eu posso usar, mas não sou obrigado a usar a palavra-chave new. Então, vamos mostrar isso na prática agora aqui para você. Então, vamos lá. Então, olha, eu vou deixar aqui assim e vamos lá. Vamos começar. Ó, eu tenho a classe carro aqui, né? Então, eu vou começar falando aqui da... quando você referencia uma instância de uma estrutura, você está passando, na verdade, uma cópia de todos os elementos daquela variável que representa aquela instância. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Então, eu vou... E também, para mim inicializar uma classe, eu tenho que usar, eu sou obrigado a usar a palavra-chave new. Na estrutura, não. Na estrutura, eu posso usar new ou posso não. Então, vou mostrar isso agora. Então, ó, vamos definir uma estrutura carro, ó, que eu vou chamar Fusca. E agora, eu vou dar um new carro. Estou inicializando a estrutura, tá? Então, ó, eu estou passando um modelo. Lembra que eu tenho um construtor na estrutura carro, onde eu passo o modelo e a cor. Fusca verde. Tá aqui, ó. Inicializei uma estrutura. Usei a palavra reservada new. Tá? E agora eu vou chamar o método descrição do Fusca. Olha lá, ó. Descrição. Ó. Eu tenho acesso à descrição. E aqui eu vou dar um console read key. Então, a primeira forma de inicializar uma estrutura é usar a palavra reservada new. Eu posso fazer isso. Na classe, eu sou obrigado a fazer isso. Então, ó, eu vou executar aqui. A gente vai ver aqui um console e ele vai, olha lá, ó. Deixa eu trazer aqui para você visualizar. Aumentar aqui para você ver melhor. Ó. Carro Fusca cor verde. Na verdade, o que ele está fazendo? Ó, ele usou aqui o meu construtor padrão com parâmetros. Lembra que uma estrutura não suporta construtores sem parâmetros. Inicializou e aqui ele retornou carro, o modelo do carro e a cor do carro. É isso que nós estamos vendo aqui. Muito bem. Então agora vamos voltar aqui. Isso aqui é o comportamento padrão, né? Agora vamos a mostrar efetivamente isso aqui que eu estou falando aqui. Ó. Quando você atribui uma variável de estrutura a outra, tá? Ou passa uma instância de estrutura para um argumento, os valores atuais de todos os elementos são copiados. Vamos ver se isso é verdade. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou definir, ó, uma variável chamada go, só que eu vou atribuir a variável da estrutura Fusca, que representa a minha estrutura carro, para variável go. E vou mandar imprimir. Só que eu vou imprimir o go. O que vai acontecer? Ó? Quando eu faço isso, o que eu fiz aqui? Eu fiz exatamente o que fala aqui. Ó. Atribuir uma variável de uma estrutura na outra. Tá? Ó. Fusca é uma variável da estrutura carro que eu estou atribuindo para a variável go, que é da estrutura carro. O que acontece aqui? Todos os elementos
definidos na variável Fusca são copiados para a variável Go. Então aqui o resultado vai ter que ser igual ao de cima. Olha só. Olha o meu Fusca. Agora eu vou atribuir o Fusca para Go. Olha lá. A mesma coisa. Então realmente isso é verdade. Tá? Os valores atuais de todos os elementos são copiados para a nova estrutura. Certo? Muito bem. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante que eu quero que você preste atenção. Agora eu vou criar uma outra estrutura, outra instância de estrutura, né? E eu vou chamar new carro. Olha lá, ó. Eu tenho new e eu vou imprimir aqui, ó. Vou colocar Fiat. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável do tipo de estrutura carro usando a palavra reservada new, tá? E aqui, aparentemente, eu estou chamando um construtor. Se fosse uma classe, eu poderia imaginar que aqui ele estaria chamando um construtor sem parâmetros, mas não é o que acontece aqui. Você pode ver que aqui em carro eu não tenho um construtor sem parâmetros, tá? Ele não existe. Uma classe, por padrão, se você não define um construtor, ela implicitamente ela cria um construtor sem parâmetros para você. A estrutura não faz isso. E como que ela permite, então, eu dar um new carro aqui? O que ela vai fazer aqui? Aqui, na verdade, o que ela vai fazer? Ela vai inicializar as variáveis aqui definidas na sua estrutura com os valores padrão. Inteiro vai ser 0, né? E assim por diante. Nós vamos ver isso agora. Eu vou executar aqui, ó. Tá, eu vou comentar isso aqui para não ficar repassando aqui. Então aqui, ó, vai ser Fiat, né? Então eu estou dando new carro. Aparentemente eu teria que ter um construtor padrão. Pode ver que não está ocorrendo nenhum erro, o compilador não está reclamando. Mas ele não vai executar o construtor padrão. Ele vai inicializar aqui as minhas propriedades cor e modelo com valores padrão. Vamos ver então? Olha lá, vazio, null, certo? É isso que acontece. Muito bem. Agora vamos aqui, ó. Uma classe, para mim instanciar ela, eu sou obrigado a usar a palavra new. Sem isso eu não consigo criar uma instância da classe, tá? Não consigo criar um objeto. A estrutura não, eu posso usar new, como eu já mostrei, e posso não usar. Vamos lá, agora eu vou criar uma instância da classe. Vou chamar aqui, ó, da estrutura, desculpa, Honda, né? Olha só o que eu vou fazer. Opa, aqui é a palavra, desculpa, aqui eu errei. Default. E agora eu posso inicializar. Modelo igual a Honda e cor igual a azul. E aqui eu vou copiar e colar, né? Só que aqui eu tenho que substituir por Honda. Então agora, o que eu fiz aqui? Eu criei, tá? Ele está falando aqui, ó. Eu instanciei, tá, uma estrutura sem usar a palavra reservada new. Aqui, ó. Vou comentar aqui, ó. E vou inicializar. Olha lá. Carro Honda, cor azul. E criei a instância sem usar o new. Correto? Então eu vou mostrar mais uma coisa aqui para concluir aqui. Eu vou criar aqui um novo tipo. Vou dar new item. Vou colocar aqui code, vou colocar interface. Vou criar uma interface aqui que eu vou chamar de modelo. Nessa interface eu vou definir ela como public. E vou definir aqui um método qualquer aqui. Vamos lá, vamos pensar num método bem simples aqui. E modelo
Vou colocar aqui, ó, void imprimir. Está aqui uma interface com um método, né, que imprime. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Nós já vimos, né, deixa eu remover aqui, ó. Nós já vimos que uma estrutura, eu não posso, ela não admite herança, tá? Então, nós já vimos isso, tá? E agora eu faço a pergunta. Eu tenho uma interface modelo. Então aqui, ó, aqui na classe eu posso herdar dessa interface, não posso? Tranquilo, ela só vai falar que eu tenho que implementar o método, né? Olha lá. Então eu vou implementar, pronto, tá? Você sabe que a classe tem que implementar os métodos da interface ao qual ela está implementando. Tá aqui. Então, e se eu vou vir aqui na minha interface. Vou vir na livro aqui que está minha. E se a minha interface livro quiser herdar a minha interface livro não, a minha estrutura livro quiser herdar da interface, ela pode? Pode ou não pode? Vamos ver. Olha lá. Ele está reclamando o que aqui? Ele está reclamando que a estrutura livro não implementou, tá, o método imprimir. Vamos implementar. Está ali, ó. Então, as estruturas podem implementar interfaces da mesma maneira que classes. Interessante, né? Então, aqui eu tenho algumas possibilidades aí que a estrutura me dá também. Então, dessa forma, eu concluo aqui essa acareação entre classes e estruturas. Tá? Então, apenas para recordar, lembrando que a principal diferença entre classe e estrutura é que estruturas são tipos por valor e classes são tipos por referência. As demais diferenças, essas são as principais, né? Eu mostrei e espero que você tenha fixado esses conceitos porque eles são muito importantes, tá? Quando você for trabalhar com a linguagem C# aqui e você quiser definir entre usar classe e estrutura. Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.